Estamos de volta com o nosso Brasil, gente, e agora vamos falar de 4 menores que bateram o carro durante a fuga próximo ao posto da PRF aqui na Grande Belo Horizonte. Depois disso, ainda chegaram a largar o aço na polícia, mandar balarrar os treta. 3 fugiram, borraram a calcinha e foram pro mato, mas foram pegos pelos homens de CAC, os homens de botina. Vamos acompanhar a reportagem, enche a tela. Mãe e filha que estavam nesse carro no bairro Eldorado, aqui em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, quando foram surpreendidas por um menor que, armado, anunciou o assalto. O rapaz pediu para a condutora, a motorista, descer do carro e levou a mãe dela como refém. Foi um momento muito difícil que a senhora passou. Foi um momento de desespero, porque bateu no vidro com o carro fechado e falou, desce, desce, que é um assalto. Desce, ela desceu correndo, medo dela atirar na gente. E jogou ela no chão, ela saiu desesperada gritando por socorro e levou eu embora. Eu pedi a ele, pelo amor de Deus, que parasse para me descer, que eu só queria descer, Eu falava, dona, eu vou deixar descer, mas não agora, depois. Assim que receberam informações, os militares do GER, juntamente com a equipe da Roca, fizeram um patrulhamento na área e conseguiram recuperar o veículo e fizeram a apreensão do menor e a arma nessa agente que foi utilizada aí no crime. Positivo, a gente estava fazendo patrulhamento pela Avenida Francisco Firmo de Matos e avistamos o veículo retornando no sentido contrário. Nós retornamos, as 2 viaturas estavam juntas e fizemos a abordagem. Na hora que foi feita a busca pessoal no menor, foi encontrado um revólver 22 e a refém, né, dentro do veículo também, graças a Deus aí, a salvo. Ele passou que, além dele, ainda havia uma picape estrada, contudo, ela não foi localizada, que estava fazendo aí a escolta e que teria levado ele para praticar o crime, né? O adolescente de 15 anos já tem mais de 20 passagens pela polícia por diversos crimes. Ele contou friamente como tudo aconteceu e disse que não se arrepende. Peguei a mulher lá no sinal lá, senhor. Só isso aí. Ela tava parado com o carro? Tava. E o que você falou pra ela? Eu falei pra descer do carro. A porta dentro tá fechada, eu abri só. E a mãe dela que tava dentro do veículo, das crianças? Eu tava pedindo pra sair aí. E a arma que você utilizou no assalto? Você conseguiu? Eu comprei. Você comprou onde, sabe? Tem muito tempo já. Você pagou quanto por ela? 450. Agora, qual o destino do carro? Não, eu ia devolver ele, eu ia deixar na BR. E por que você pegou, então? Só pra me sair do local mesmo. Você tava correndo de alguém? Não, tava não. Não tá correndo de ninguém, não. E mesmo com a senhora como refém dentro do carro e 2 crianças, você não resolveu parar o carro? Não, eu ia parar, eu ia deixar ela, só que os polícias abordou. O que você pensa disso? Nada não, não penso nada não. Se arrepende? Mais ou menos. Mais ou menos? Uhum. Você viu aí a reportagem do menor que rendeu mãe e filha dentro de um carro lá em Contagem, no bairro Eldorado. Daqui a pouquinho você vai ver a reportagem dos caras que viram o carro da polícia, deram no pé, mas largaram aço pra cima da polícia. E olha só, criminosos invadiram um grande supermercado aqui em Minas. Pelo menos 5 bandidos participam da ação. Eles já vinham atacar o local para explodir caixas eletrônicos. E desta vez queriam levar equipamentos caros, bicho. Veja só a reportagem, enche a tela. Policial militar dentro do supermercado faz a varredura aqui porque existe a suspeita de que um dos autores ainda esteja aqui no supermercado. Por isso toda a preocupação, policial militar com a arma na mão, fazendo essa verificação, rastreamento, vários policiais aqui no interior da loja para tentar achar, localizar esse suspeito que ainda pode estar aqui. A princípio, a primeira informação é de que os bandidos entraram aqui na loja para furtar eletrodomésticos, eletroeletrônicos e por isso então os policiais militares têm essa preocupação, porque eles estariam armados. Conversa agora com o cabo Paulo Damião. Cabo, possivelmente esse patrulhamento da Polícia Militar inibiu a ação dos bandidos. Com certeza, né? Chegamos bem rápido, novamente, né? Demos aí mais uma resposta a essas pessoas, né? E chegando aqui no local, deparamos com a situação seguinte: os caixas eletrônicos estão todos ativados, né? E tudo que indica que aconteceu aqui um furto no interior da loja. Aqui próximo, aqui houve uma perseguição das nossas viaturas em um veículo cadete. Inclusive está sendo apreendido aqui próximo, né? Então é o seguinte, a gente vê que aqui no local não tem nenhum segurança, né? Não tem um pessoal aqui credenciado para tal e damos a resposta imediata. Cabo, a Polícia Militar já trabalha com a quantidade de criminosos que participaram dessa ação? Olha, provavelmente em torno de uns 5, que eram 2 veículos, né?
a gente conseguimos rastrear, localizar e fazer apreensão, o outro conseguiu evadir. Tá certo, obrigado pelas informações. É isso que o cabo acabou de dizer. Como os caixas eletrônicos estão desativados, Giovanni está mostrando aqui, ó, tá desativado. O que eles fazem? Entram na loja, tá aqui as bolsas caídas no chão e vão para isso daqui, ó. É isso que eles querem, né? Computador, TV LCD, lá na frente tem som, tem notebook aqui, essa frente da loja. É fácil chegar, tá vendo, ó? Tem toca CD de som. Então eles migram, a ação criminosa migra. Já que não tem caixa eletrônico, porque eles estão explodindo demais e não tá dando tempo das operadoras fazer o conserto dos caixas. Então eles entram dentro da loja para furtar, fazer esses pequenos furtos aí, dando prejuízo para o dono aqui do estabelecimento e também ocupando a polícia militar, que tem que vir aqui, que tem que dar essa pronta resposta. Ainda bem que a polícia chegou junto e conseguiu prender esses criminosos que invadiram o supermercado. E olha, flagrante de morte dentro de busão. Imagens mostram o passageiro que estava indo para o trampo. No veículo só restavam ele, o motorista e o cobrador. Só tinham 3 pessoas. Só que aí aparece um homem do nada, bicho. E ó, pega a vítima, enfia a faca pelas costas, passou a peixeira. O criminoso foge sem levar nada. Já aqui no Brasil, gente, todos os detalhes deste caso, imagens dentro do busão, o cara sendo esfaqueado dentro do ônibus. É dentro de 1 minuto, pois agora eu tenho um recado pra você. É o recado da Você Implantes. Dá só uma olhada. Chegou a hora de você lembrar que a saúde começa pela boca. Por isso, você precisa conhecer os profissionais da rede de clínicas da Você Implantes, porque são profissionais sérios, qualificados, os tratamentos são personalizados e o principal, material de alta qualidade, para diminuir o tempo do seu tratamento e garantir para você sorriso e mastigação perfeitos. Então, para você que usa dentadura, a carga imediata com 5 pinos vai deixar a dentadura totalmente fixa. Já para o paciente mais idoso, somente com 2 pinos eu faço a overdenture, que é uma dentadura de encaixe, pronto. Devolvo para você sua autoestima e o principal, que é a sua qualidade de vida. Só que esse primeiro passo só depende de você, então corre pro telefone, liga agora, aproveita que é um convite para você e para toda a sua família. Eu tenho certeza que eu só vou dar motivos para você sorrir. Então, não perca tempo, ligue agora e agende uma avaliação. É o 3003-2216. 3003-2216. Você Implantes, aqui você pode sorrir. Olha só que história absurda, gente. Um médico foi flagrado dirigindo bêbado. Mas tem um detalhe, é a 3ª vez que ele comete o mesmo crime. E a carteira de habilitação dele está suspensa. Daqui a pouquinho a reportagem para você. Daqui a pouquinho esse caso. Olha só, nós vamos falar agora da câmera que flagrou o assassinato de um homem dentro do ônibus. São cenas de pura covardia. Vamos até a nossa redação com o Paulo Leite. O Paulo Leite, apresentador do Band Minas, vai trazer os detalhes pra gente. Você está vendo aí imagens de como foi a ação do bandido. Ele esfaqueia um caboclo dentro do ônibus. Olha o momento de desespero da cobradora. O momento de desespero de todos e o SAMU 92 tentando salvar o cara. Olá, Paulo Leite, boa tarde. Boa tarde, Amaro. Você está vendo imagens que são imagens muito fortes, porque o passageiro está vindo para o trabalho. Você imagina, você indo para o trabalho, ele, o motorista e o cobrador dentro do coletivo, só os 3 dentro do coletivo. Aí aparece um outro homem nas imagens, você já viu, aparece de repente um outro homem nas imagens, a vítima é atacada, é esfaqueada pelas costas, um ato de covardia. Além do crime, um ato de covardia. E os criminosos fogem, o criminoso foge sem levar absolutamente nada. Agora, o desespero do motorista e do trocador chamam a atenção da gente. Ficaram desesperados com essa cena, uma cena de barbárie dentro do transporte coletivo. O SAMU ainda chega para tentar socorrer a vítima, mas infelizmente, fatalmente, ela morreu e nós temos que lamentar mais uma vez. Essa é uma barbárie, Amaro. Eu não consigo entender onde nós vamos
parar com tanta violência dentro das cidades. Não, impressionante é o seguinte, ontem mostrávamos um ônibus que o cara mandou motorista e cobrador descer e tacou fogo no ônibus, queimou o ônibus. Agora, mais uma vez, como o Paulo está falando, como é que é vulnerável o transporte coletivo no Brasil? O cara tá seguindo pro trabalho, o cara tá indo pro trabalho, tá ele, o motorista e a cobradora, e aí do nada vem um cara por trás no ônibus, enfia a faca nas costas desse cidadão e some. E aí o desespero do motorista e da cobradora na ação criminosa desse cara dentro do ônibus. Olha como é que tá difícil mesmo você andar no transporte coletivo no Brasil. O passagem é caro, os ônibus sucateados, trânsito infernal e quando você tá dentro do ônibus pode ser assaltado ou pode ser esfaqueado, como aconteceu com esse cara, não é mesmo, Paulo? É um grande absurdo, Amara, é que um criminoso, uma mente criminosa, pratica uma ação de violência contra o cidadão dessa forma, foge sem levar nada. A violência gratuita, a violência que está nas nossas casas, nas ruas, em todos os lugares por onde a gente vai e nos deixa muito assustados. Afinal de contas, segurança pública é garantia de Constituição. Nós temos por garantia constitucional de ter a nossa segurança pessoal estabelecida. Obrigado, Paulo Leite. Daqui a pouquinho ele volta com outras informações e o principal destaque e os destaques do jornal Band Minas depois do Datenão. Olha só, um adolescente de 15 anos morreu após se sentir mal em um treinamento de Muay Thai. A suspeita é que ele tenha sofrido um acidente vascular cerebral. Vamos conhecer essa história. Enche a tela. A academia em que o adolescente treinava amanheceu fechada. Um bilhete avisava que o motivo do fechamento era o luto. João Vitor Reis da Paixão, de 15 anos, dividia o tempo livre entre a prática da arte marcial criada na Tailândia e os cultos religiosos. Nas páginas de amigos, em uma rede social, é possível encontrar mensagens emotivas. João Vitor praticava Muay Thai há pelo menos um ano. O jovem se sentiu mal durante um treino e desmaiou. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas com suspeita de AVC. Alunos que participavam do treinamento não quiseram gravar entrevista, mas disseram que o adolescente desmaiou durante um exercício físico que não envolvia troca de golpes. O corpo de João Vitor vai ser sepultado na tarde desta quinta-feira. A polícia investiga as causas da morte. Olha só, esta é a segunda morte envolvendo o atleta de Muay Thai há cerca de um mês. Tivemos em dezembro, né, um motorista de ônibus que depois da luta acabou falecendo. Olha só, para saber como é a luta e o preparativo, o que exige uma luta como essa, o professor de Muay Thai, o Professor Juliano, vem para cá, vem aqui para o nosso estúdio. Acabou de chegar aqui no nosso complexo de comunicação na Raja Gabalha. Como vai, professor? Tudo bem? Professor, me conta como que isso acontece. O rapaz, aparentemente jovem, 15 anos, estava fazendo apenas o treinamento físico, ele não estava na luta e acaba perdendo a vida em questão de minutos, praticando, fazendo atividade física e acontece essa morte. Boa tarde. Boa tarde. O que a gente tem que observar é que esse risco há em todas as modalidades esportivas, né? Talvez o Muay Thai tem sido um alvo maior agora das atenções por ser um esporte que está mais na moda, que aconteceu uma projeção grande do esporte com a projeção também dos lutadores brasileiros no cenário do MMA, né, do Vale Tudo, aí no cenário mundial. Então o Muay Thai hoje é um esporte muito visado por ter muito adepto. E tem que ter um condicionamento físico até interessante, porque logo no aquecimento o cara rala para aquecer mesmo, não é não, professor? Sim, mas isso acontece em qualquer modalidade, tanto de arte marcial quanto de ginástica. Então, o que eu acho que é preciso que os pais, né, aquele que não é responsável por si mesmo ainda, no caso de não ser um adulto, o adulto tem que procurar fazer um exame médico, fazer um check-up, né, tomar todas as medidas. Pode ter levado à morte desse jovem? Problemas, por exemplo, congênitos, né? A pessoa tem uma predisposição genética, algum problema, como o caso dos AVCs, o acidente vascular cerebral, onde a pessoa pode apresentar um coágulo, por exemplo, né? Em alguma região do cérebro, e isso não é possível, na maioria dos casos, ser diagnosticado com exames prévios, né? Pelas informações de um colega que não quis gravar a entrevista, mas conversou com o André, eles estavam fazendo
fazendo o aquecimento e do nada o menino começou a sentir mal. Pera um pouquinho, quero pegar um fôlego. No que sentou, acabou desmaiando e começou a sangrar, sangrar bastante. Pela experiência do senhor, até em academias, esse deve ter, como o senhor falou, algum problema esse menino que acabou se agravando com atividade física intensa, não? Sim, o que é necessário é os pais, né, no caso falando de um adolescente, os pais acompanharem, procurarem conhecer a academia, conversar com o professor. O senhor conhecia essa academia lá da região de Venda Nova? Não, não conheço. Esse esporte teve uma projeção, como eu disse, muito grande, né, no cenário nacional e internacional das artes marciais. Então, as academias e professores de Muay Thai estão aparecendo, né, com números aí assustadores. Hoje, para praticar atividade física, você precisa também ter um acompanhamento médico e tem que ter uma avaliação, que é até cobrada por algumas academias. Essa academia, em um determinado momento, deve ter vacilado em alguma coisa, porque senão saberia que o menino não poderia praticar uma atividade tão intensa, não, professor? Existem dois aspectos a serem observados. Aquele onde que a academia tem que tomar todos os cuidados, os exames, fazer os exames médicos, o exame teste funcional, como é chamado, né? Onde a pessoa é submetida a um esforço físico. Se ela tiver algum problema congênito, por exemplo, cardiovascular, esse teste físico, chamado teste funcional, ele já acusa uma arritmia cardíaca, né? Ou pressão alta. Mas tem o fator também, como eu disse, questões genéticas, físicas, que muitas vezes os exames não detectam. Então, na dúvida, faça todos os exames para se prevenir, né? Já que não dá para prever todos os males, né? Para se cercar ali o máximo de possibilidades. Aí a pessoa é indicada a fazer um outro tipo de atividade física, né? Continua mantendo o seu condicionamento físico, mas fazendo uma outra atividade. Outra coisa também que é interessante, né, professor? O que aconteceu com esse menino foi no treinamento antes da luta. E o que aconteceu com aquele motorista no meio da luta, ele tomou uma porrada, um nocaute, e depois acabou indo para o hospital e falecendo, tendo 2 paradas cardíacas, isso que aconteceu em dezembro. São mortes e acontecimentos distintos na modalidade. Sim, esse foi uma outra situação, né, onde o atleta parece que nem era um atleta, né? Acontece que muitas vezes é um simples praticante da modalidade e fica sabendo a notícia de um torneio amador e se inscreve e vai lutar muitas vezes sem condições físicas, né? Nem se trata das condições técnicas, mas condições físicas, cardiovasculares e respiratórias que não permitem que ele se submeta a um esforço tão intenso, né? Obrigado, professor, pela sua participação aqui do Nosso Brasil Gente, visitando aqui a Band, falando um pouco mais dessa modalidade e falando o que pode ter ocorrido no caso desse jovem que faleceu na noite de ontem, teve um problema depois de fazer o aquecimento para a prática do Muay Thai. Obrigado, professor. Olha só, exclusivo, um homem foi preso e 2 menores apreendidos após assaltar um posto de combustíveis na região do Barreiro, aqui em BH. Eles fugiram por uma mata, mas foram recapturados pela polícia militar. Com o suspeito, a polícia encontrou parte do dinheiro e a arma usada no crime, o berro de todo tamanho. Veja só, enche a tela. A vítima estava preparando para fechar o caixa do posto quando os ladrões chegaram e anunciaram o assalto. Além de roubar, eles fizeram várias ameaças. Eles passam muito medinho, entendeu? Falam, se vocês põem a mão em mim, eu volto, faço o serviço, eu conheço vocês tudo. Aí a gente fica com medo, com isso. Parte do dinheiro roubado do posto foi recuperado pela polícia. E junto com os suspeitos, a arma que foi utilizada no crime, uma garrucha calibre 38. Os suspeitos tentaram fugir para uma mata, mas foram capturados pelos militares do 41º Batalhão, a equipe do patrulhamento de operações. Os autores, 2 menores e um maior de 22 anos. Eles assaltaram o posto e depois fugiram para esta mata. Vamos conversar com eles aqui para entender como é que foi articulado o esquema desse assalto. Como é que funcionou lá o assalto lá no posto de combustível? Só chegando, metemos ferro mesmo. Você que estava com a arma? Sim, senhor. E aquela arma lá, onde você conseguiu comprar aquela arma? Comprei na Praça 7. Pagou quanto por ela? R$300. R$300? Sim, senhor. Você já foi apreendido outras vezes? Já. Foi apreendido por quê?
O tráfico 57 aí também, né? Por que vocês resolveram entrar nessa? Ah, velho, estava usando uma droga aí, né? Cheirando aí, nós foi com dinheiro pra cheirar, né? Vocês fizeram uso de cocaína, ficaram doidão. É, ué, na fissura nós buscou, né? Aí foi fazer a fita no posto de combustível. É, ué. Como é que foi a ação lá na hora? Lá? Como vocês abordaram o pessoal? Como é que vocês fizeram? Ah, eu cheguei, meti o ferro no carro, se reagisse, ele já tava ligado, né? Qual o seu envolvimento aí nesse roubo? Nenhum. Envolvimento nenhum? Não. Por que você veio preso? Porque eles me acharam na mata que eu tinha corrigido com eles, hein? Mas comigo não acharam nada. Meu jovem, qual o seu envolvimento e qual a sua participação na ação? Não tem nada pra falar não, meu senhor. Vocês estavam fazendo uso lá de cocaína e depois ficaram doidão e foram meter a fita no posto? Não, nós fomos lá, nós enquadrou mesmo. Cheguei e recolhi só o dinheiro mesmo. Por que vocês resolveram assaltar lá? Na caso de serviço não acha, minha única opção é essa mesmo. Eu não posso andar sem dinheiro não, vou ficar andando sem dinheiro. Homem sem dinheiro é igual cachorro, não anda não, igual pedra. Tem que ter uma grana. Tem que ter um dinheiro. Após o delito aí, nós fizemos um cerco lá no local, lá uma mata bastante densa. E com o apoio da aeronave aí, conseguimos localizá-los e apreender o material e a arma de fogo e recuperar o dinheiro que foi levado do posto de gasolina. Segundo eles fizeram uso de droga hoje e aí ficaram alucinados e resolveram cometer o crime para arrecadar mais dinheiro, para fazer mais uso de droga. Aí você vê, um menor usou cocaína, ficou louco e partiu pra cima. E se o cara reagisse, mandava pro inferno. O outro fala que não, um homem sem dinheiro é um verme, não é nada. Ah, vai te catar, pô, vai pro inferno, vocês tudo, pô. Ah, para com isso. Olha só, polícia chegou junto, prendeu os caras, prendeu 3, 2 menores apreendidos e um doido aí preso. Prendeu 3, pediu música. Enche a tela. Bom, a nossa música aí vai ser do grupo Rapa, Pescador de Ilusões. E olha só, a história não terminou. Não terminou ali depois de prender os caras, não. Nossa equipe já tinha terminado a reportagem, já estava indo embora e um dos doidos pediu para cantar uma música em homenagem a gente. Então manda pro ar aí, enche a tela. Amar, o sucesso do Brasil, gente, é tão grande que esse rapaz aqui, MC, foi detido, esse adolescente, quer mandar um recado em forma de rap. É isso mesmo? É, ué. Qual é a letra? É do meu irmão, mas vou mandar, ué. Hoje, pensando na vida, sonhei acordado. Lembrei de várias fitas e dos meus pecados. Lembranças que passaram na mente, não foi bom escutar essa história, mano, sangue bom. Lembrei de um amigo, mano, camarada. Firmeza na favela, o mano só zoava. Curtia baile funk, mano, correria. Vivia na função pra cuidar da família. O tempo passa e o guerreiro nem percebia que a cada dia que passava ele mais envolvia. De vapor virou gerente, depois patrão. Tá aberto meu microfone? Tá aberto. Tanto falar aqui, ô negão, aproveita aí que você canta direitinho. Não é uma grande coisa não, mas você canta alguma coisa no sofrimento, bicho. Caça o rumo pra tua vida, negão. Ah, já que você quer aí, é compositor, canta um rapzinho, um funk, caça o rumo na tua vida, você vai ganhar muito mais dinheiro e para de cheirar, viu? Para de mandar maisena pra dentro dos pulmão, pô. Olha só que história absurda. Você vai ver agora um médico flagrado, bêbado, mamado. Tem um detalhe, hein? É a terceira vez que ele comete o mesmo crime. A carteira de habilitação dele está suspensa. Mas ele é médico, anda pra cima e pra baixo, mamado. Acompanhe só, enche a tela. O médico ortopedista se chama Jarbas Lima da Silva e tem 64 anos. Ele foi pego na noite de ontem após dirigir embriagado na contramão. O médico foi detido por guardas municipais e fez o teste do bafômetro, que acusou a embriaguez. Mesmo sob o efeito do álcool, ele conversou com a nossa equipe e assumiu o erro. Eu tinha bebido uma jurubeba e 2 latões de cerveja e acusou o bafômetro, felizmente. O senhor acha que isso é correto? Não, tá errado, eu acho errado. Eu acho que dirigir sob efeito de álcool realmente tá errado.
O médico é reincidente em infrações de trânsito. Essa foi a terceira vez que ele foi preso dirigindo embriagado. Infelizmente, só é a terceira vez. Espero que nunca mais. Segundo a polícia, o médico não poderia estar dirigindo, pois está com a carteira de habilitação suspensa. O delegado de plantão arbitrou uma fiança de R$5.000 para o ortopedista responder pelo crime em liberdade. Você pagou a fiança? Paguei. R$5.000. Doeu no bolso? Com certeza, né? Depois de tantas idas e vindas à polícia por dirigir embriagado, o médico disse estar arrependido. Isso que é um exemplo para todo mundo, isso. Fica como exemplo aqui, né? Eu acho que fica como exemplo, entendeu? Né? Para você, para seu filho, para o meu, para todo mundo. Esse foi o terceiro caso de médico embriagado que mostramos aqui no Brasil Urgente. No início do mês, o médico Samuel Inácio da Silva, de 46 anos, foi preso dirigindo bêbado após jogar o carro em cima da moto da manicure Lindaura Janke. Ele também tinha 2 passagens por dirigir embriagado. Já em outubro do ano passado, o médico psiquiatra Paulo Roberto Pitol, de 54 anos, atropelou a doméstica Elisângela Pereira, de 28 anos, e a filha Karine Pereira, de apenas 6 anos. Após atingir com um carro uma farmácia, o médico foi flagrado jogando fora uma garrafa de cerveja. Então você vê que impressionante. Tomou uma jurubeba e também 2 latões, estava dirigindo sem carteira de habilitação e andando na contramão. É brincadeira, pô. Tem que ficar preso um cara desse. Olha só, tá aí o ortopedista, médico ortopedista, deitando o cabelo dirigindo sem habilitação e mamado. Olha só, câmeras flagram um assalto ousado a uma ótica. Você vai conferir comigo as imagens. Olha só, primeiro a dupla passa e observa, fica observando a movimentação. E o que tem dentro da ótica? E também o movimento na rua. Depois eles voltam e arremessam um objeto na porta de vidro. Olha, um doido entra, como você vê aí, com muita habilidade, consegue tirar uma televisão, bicho, da parede. Ele entrega o aparelho para o amigo e volta para roubar 20 óculos. É brincadeira, olha só a situação, olha a imagem de novo para você. O cara pega a televisão, parece de 32 ou 40 polegadas e dá um vazare. E ele depois deixa com o parceiro e volta para buscar 20 óculos. Daí o momento que eles ficam observando a movimentação em frente à loja. Depois que eles olham para lá e para cá e vê que tá tudo limpo na rua e também lá dentro, bicho, o cara entra, primeiro quebra o vidro, entra, pega a televisão com muita destreza, com muita tranquilidade e dá o vazare. Vai pro lado de fora, entrega esta televisão pro amigo e depois chega e rouba 20 óculos. É impressionante como o comércio de rua no Brasil está assim, a Deus dará. Qualquer um entra, arrebenta a porta e vai pra dentro roubando qualquer coisa que tem lá, bicho. É brincadeira? Olha só, 4 menores bateram o carro durante uma fuga próximo ao posto da PRF aqui na Grande Belo Horizonte. Depois disso, ainda chegaram a trocar tiros com a polícia, mandaram mertiolate pra cima dos homens. 3 deles fugiram para um matagal, mas foram capturados. Veja só, enche a tela. Pedaço dos carros espalhados por todos os lados. Marcas de tiros dos veículos e pessoas apavoradas com tudo que presenciaram. E o motorista desse caminhão que seguia sentido São Paulo, de dentro da cabine, presenciou todo o fato. Foi um momento terrível para você. Foi. A gente vinha aqui, o trânsito mais ou menos parado, porque a polícia já estava fazendo cerco. Quando o indivíduo do carro saiu da traseira do meu caminhão, pegou na faixa esquerda, bateu no Siena e o cara de camisa branca que já foi levado desceu atirando no rumo do caminhão, hein? Porque a gente vinha viatura para trás. Foi a conta de eu parar, puxar o manete. Aí eu deitei dentro do caminhão para não ser atingido. Na hora que as polícias chegou tudo direito que fechou o cerco, eu levantei, eles já estavam levando eles já. Esta família estava voltando de um shopping e quando perceberam, estavam em meio a um tiroteio. Quando vimos que o trânsito aqui estava parado, liguei o pisca-alerta, parei. De repente eu só vi batendo no meu carro rodando na pista e tiro para tudo enquanto é lado. Policial para tudo enquanto é lado, arma, helicóptero. Pior sensação que eu já passei na minha vida. Foram vários quilômetros de perseguição aqui pela BR-381 no sentido São Paulo. Próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, um grande cerco foi montado.
Na tentativa de fugir da polícia e desviar do caminhão, os suspeitos com o carro roubado bateram na traseira desse carro preto, onde estavam 5 pessoas da mesma família. A lateral do carro ficou bastante destruída. Um tiro foi disparado pelos autores e olha só, acabou atingindo aqui bem perto do tanque de combustível. O carro onde estavam os suspeitos ainda rodou na pista e veio parar aqui. Olha só como ficou a frente do carro, bastante danificada. Dentro do automóvel, 3 adolescentes, 2 de 16 anos e 1 de 13. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal aqui de Contagem, na região metropolitana. E o outro foi apreendido pela Polícia Militar. Esse adolescente, o primeiro a ser capturado, disse que o veículo iria para um ferro velho. O valor já estava acertado. Quanto vocês iam faturar no carro, mais ou menos? Uns 10 mil. 10 mil reais. Agora, vocês colocaram as vidas das pessoas em risco, vocês mesmos quase morreram. O que você pensa disso? Nada. Você acha que valeu a pena? Os comparsas, após serem medicados neste hospital, disseram que foram forçados a participarem do crime. Estava indo na padaria, os meninos me chamaram para ir no Big Shot. Aí, no meio do caminho, eles resolveram fazer o assalto? Foi. Pegou você de surpresa? Aham. Então você viu aí a ação dos criminosos que acabaram batendo no carro e causando um furdunço. E atenção, notícia urgente. Vamos falar agora com o Eloy sobre o caso da mulher que foi vítima de bala perdida no centro da cidade. O Eloy está chegando com as informações. Boa tarde, Eloy. Boa tarde, Amaro. Boa tarde a todos do Brasil. Gente, olha, um grande susto aqui no centro da cidade, aqui na rua Curitiba. Bem em frente à Galeria do Ouvidor, 3 bandidos tentaram assaltar, entre eles um menor, 3 bandidos armados, entre eles um menor, tentaram assaltar uma loja de calçados que fica bem em frente à Galeria do Ouvidor. Só que durante o assalto eles foram surpreendidos por homens da Polícia Militar que faziam ronda aqui pela rua Curitiba, e aí houve a confusão. Os bandidos fugiram em direção à rua Carijós e na confusão, na fuga, os bandidos deram um tiro para tentar abrir aí caminho no meio da multidão. E esse disparo acabou atingindo as costas de uma mulher que passava aqui pela calçada na rua Curitiba, em frente a uma loja de roupas. A mulher acabou caindo aqui na rua, sangrou muito, as marcas ainda estão espalhadas aqui pela rua Curitiba, e ela foi socorrida por homens do Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar. A mulher foi encaminhada para o Hospital João 23 e ainda a gente não tem informações sobre o estado de saúde dessa mulher. Os 3 assaltantes, 2 homens acabaram presos, foram presos pela polícia, entre eles o menor que estaria com a arma e teria feito o disparo que atingiu essa mulher. O terceiro assaltante, Amaro, ele acabou fugindo aqui em direção à rodoviária, mas fugiu passando por dentro de uma loja aqui, de uma outra loja, e aí conseguiu escapar da polícia. Mas como aqui na rua Curitiba com Carijós existe o sistema Olho Vivo de monitoramento da Polícia Militar, certamente essas imagens vão ser usadas para tentar identificar esse terceiro suspeito que foi visto pelos policiais, mas ele não conseguiu ser preso, já que os PMs tentavam aí prender os outros 2 que acabaram presos, estão agora nas mãos da polícia, viu, Amaro? Obrigado, Eloy, trazendo as informações por telefone do que aconteceu no centro. Uma mulher foi vítima de bala perdida. Mais uma vez aí, ó, você vendo as imagens da onde que aconteceu o crime. Os bandidos chegaram, 3 bandidos tentaram entrar nessa loja de calçados que fica na Curitiba, bem em frente à Galeria do Ouvidor. Quando chegaram e tentaram assaltar, rapidamente a polícia foi informada, chegou e cercou. Quando eles saíram, a polícia cercou, os caras largaram o aço na polícia. O menor, segundo até o Eloy conseguiu apurar, chegou e largou o aço mesmo. E quando meteu o tiro no policial, acabou acertando numa mulher que passava pela rua. Ela foi baleada e levada para o Hospital João 23. Aí o que aconteceu? A polícia conseguiu pegar um maior e um menor.
O outro rapaz, que deve ter dado tirambaço, saiu correndo, deu um vazare, entrou por dentro de lojas com destino à rodoviária. Como a Eloy falou, ali, câmeras de vídeo monitoramento, não só da loja de calçados, de outras lojas, como também a câmera de vídeo monitoramento do Olho Vivo vai auxiliar a polícia a prender este outro bandido. A reportagem completa você vai acompanhar já no Jornal Band Minas, daqui a pouquinho, depois do Datenão no Brasil, gente nacional no Brasil, gente Brasil, com o nosso José Luiz da Atena. E olha, já você vai ver imagens de um assalto frustrado aqui em Minas. Um ladrão tentou roubar um busão. Ele entra no coletivo e rende o cobrador. O que o criminoso não contava é que o policial também estivesse lá dentro. Mas o bandido reagiu. Daqui a pouquinho eu conto essa história pra você. Dentro de 1 minuto eu conto essa história pra você aqui no nosso Brasil Urgente. Olha só, eu tenho um recado. Gente, é um recado pra melhorar a tua vida. Preste atenção. Você precisa conhecer o colchão oriental J2000. O Ricardo vai falar pra gente. Fala, Ricardo! Só o colchão oriental J2000 possui benefícios que ajudam a prevenir diversos males. Ele é fabricado em várias camadas que acomodam bem os ombros e os quadris e distribui o peso do corpo sem deixar afundar a linha da cintura, aliviando assim todas as dores nas costas e até mesmo a hernia de disco. Ele possui também a vibromassagem, uma massagem por vibração altamente relaxante. São sensores eletrônicos instalados dentro do colchão, que através desse controle você aumenta ou diminui a intensidade e o tempo dessa massagem. Demais! Então, minha gente, as 30 primeiras pessoas que ligarem agora no 0800 038 2000 e adquirir aí o colchão oriental J2000 vão ganhar uma cama box e um lindo edredom. Perde tempo não, liga agora, 0800 038 2000. Eu vou repetir, 0800 038 2000. E olha só, aqui em Minas Gerais, um criminoso se deu mal ao tentar roubar um cobrador de ônibus. Vamos voltar à nossa redação com o Paulo Leite, que traz detalhes desse caso. Me conta aí, Paulo Leite. Amaro, o cara se deu mal. Ele foi assaltar o coletivo, só que ele não percebeu que dentro do coletivo tinha um policial. O policial estava lá armado, rendeu o bandido e aí, como você mesmo diz, acabou se dando mal. Quis ser mais esperto que todos os espertos do mundo e acabou encontrando aquele que foi o algoz da sua vida. Tá aí. Acabou se dando mal o bandido que tentou assaltar o coletivo, porque o policial estava lá na hora e rendeu o bandido, Amaro. E o impressionante é que, como o ônibus tem câmera de vídeo monitoramento, o bandido foi esperto num seguinte aspecto. Botou um capuz, botou uma roupa que seria difícil de verificar qual seria a característica dele e botou o ferro, botou o berro na cara do cobrador. Aí o policial que estava dentro do ônibus, ou até mesmo viu essa movimentação suspeita, subiu e rendeu o cara, Paulo. Agora o mais interessante, Amaro, é que de um tempo para cá, por exemplo, em alguns lugares, postos de gasolina, agências bancárias, os motoqueiros já não podem mais entrar com capacete. Daqui a pouquinho, alguém vai ter que proibir as pessoas de entrarem com capuz ou com alguma coisa na cabeça dentro do transporte coletivo, porque desse jeito não dá, meu amigo. É, rapaz, e tem muita gente usando boné, abarreta ou abaixando o boné para cometer alguns crimes, ou até mesmo usando um capote como esse para que a câmera de vídeo monitoramento, porque agora câmeras para tudo quanto é lado, tem um Olho Vivo, também tem câmeras aí em estabelecimentos comerciais e até mesmo no ônibus que pegam esses flagrantes. Mais uma vez para você que está chegando agora, olha só, o momento em que um bandido tenta render o cobrador, mas o policial militar chega junto, enquadra o cara, coloca o bracelete de Roberto Carlos e ele vai parar no sofrimento. Agora, Paulo Leite, me conta quais os destaques do jornal Band Minas que começa coladinho com o Datenão. Me fala. Olha, Amaro, um incêndio destruiu parte do Museu de Ciências Naturais aqui na Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte, na região noroeste da capital. E nós vamos falar com o responsável pelo museu para entender o tamanho desse incêndio, da destruição que causou. Conversamos também com pessoas da comunidade científica, Amaro, que estão se lamentando muito o fato de ter... O trabalho de muitos anos foi perdido por conta desse incêndio no segundo andar do Museu de Ciências Naturais da Pontifícia Universidade Católica.
E também uma entrevista, sabe com quem? Sim. Ronaldinho. É mesmo? O R49 vai falar como é que ele está se sentindo depois de ter sido novamente convocado para a seleção pelo Luiz Felipe Scolari. Tudo isso daqui a pouquinho no Jornal Band Minas, 6h50 da noite, aqui na Band, eu e Monique Fernandes. Amaro, bom trabalho para você, eu tenho que trabalhar mais um pouquinho. Tchau. Um abraço, Paulo Leite. Então tá imperdível o Jornal Band Minas, tu não pode perder, coladinho com o Datenão. E olha, vamos agora às últimas informações com Eloy Oliveira acerca da mulher que foi vítima de bala perdida no centro da cidade, lá na Curitiba. Me fala aí, Eloy. Pois é, Amaro, a mulher foi vítima, ela ainda não foi identificada, mas ela está neste momento no bloco cirúrgico do Hospital João 23. O estado dela é considerado grave e ela deve passar por uma cirurgia para a retirada da bala, né? A gente não sabe o ponto exato em que o disparo atingiu essa mulher, mas certo que o estado dela é grave, já que ela perdeu muito sangue e o tiro foi realmente um tiro... Eloy, você me ouve, Eloy? Que atingiu as costas dela, uma área vital, né? Então ela está passando justamente por essa cirurgia nesse momento no bloco cirúrgico lá do Hospital João 23, Amaro. Eloy, quando você chegou com a nossa equipe de reportagem, como é que estava o semblante das pessoas que trabalham aí na região, os comerciantes, a população, o zum, como é que estava o semblante de preocupação? Porque isso aconteceu bem no centro, bicho, no coração de BH, pô. É verdade. Aqui é um local de grande circulação, né, Amaro? E todo mundo que passa por aqui, não só os comerciantes da região, mas principalmente os comerciantes da região, eles ficaram assustados, estão assustados até agora. Eu tentei falar com o gerente da loja que foi assaltado, eles não quiseram comentar sobre o caso, disseram que não vão comentar sobre a tentativa de assalto. E todo mundo aqui é assustado, porque esse local aqui são milhares de pessoas que passam aqui todos os dias. Nós, recentemente, inclusive, Amaro, falávamos do assalto a uma joalheria que foi aqui nesse mesmo local, aqui, uma joalheria que fica dentro da galeria do ouvidor, né? Que também foi vítima de assaltantes. Só que na fuga esses assaltantes não dispararam nenhum tiro. Dessa vez, os criminosos, para tentar abrir, o que impressiona e o que todos aqui comentam foi isso, para tentar abrir a multidão, né? Porque como passava muita gente, era por volta das 3 horas da tarde, para tentar abrir a multidão, abrir caminho no meio da multidão, os bandidos, como você bem disse, largaram o aço na polícia e, infelizmente, um desses tiros acabou aí atingindo essa mulher que não tinha absolutamente nada a ver com a história. Estava caminhando tranquilamente aqui pela calçada da Rua Curitiba. E aí, Obrigado, Eloy. Obrigado pelas informações do Eloy Oliveira, que está ao vivo do centro, trazendo as informações desta mulher que foi vítima de bala perdida. Outras informações, a reportagem completa deste caso no Jornal Band Minas, coladinho com o Datenão. O Brasil, gente, Minas termina por aqui. Outras notícias, tu já sabe, com o Datenão daqui a pouquinho, com as informações de São Paulo e do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua audiência, que Deus te guarde, te abençoe e até amanhã. Tiroteio assusta.